O aviso foi lido em voz alta na sala da empresa diante de todos. O gerente não levantou o tom. Não precisou. O nome dele ecoou entre mesas de metal e computadores antigos. Houve um silêncio constrangido. Depois, alguns olhares desviaram. O sócio, antigo amigo, permaneceu em pé, os braços cruzados, o rosto firme. Foi ele quem assinou a decisão. A acusação era simples: quebra de confiança, falta grave. Na mochila surrada, ele guardou papéis soltos e uma foto dobrada. 2 filhos pequenos. Uma casa simples, ainda com cheiro de tinta velha. Do lado de fora, a chuva fina molhava o asfalto do centro de Campinas. Ele caminhou até o ponto de ônibus sem pressa. Sentou, esperou. Por dentro, nada explodiu. Nenhuma revolta. Apenas um cansaço pesado, como se já esperasse aquilo. Pensou no dinheiro guardado, no contrato recém-assinado com investidores distantes. Havia uma sensação estranha de equilíbrio. Tudo parecia sob controle, ao menos por enquanto. Antes daquela manhã, houve um caminho longo. Nada começou de repente. Ele crescera na periferia de Sorocaba, numa casa de 2 cômodos. O pai acordava antes do sol. A mãe contava moedas na mesa da cozinha. Ainda jovem, aprendeu a associar segurança a dinheiro guardado. Não era ambição, era medo. Aos 18 anos, entrou como auxiliar num escritório contábil. Mesa compartilhada, cadeira torta, salário curto. Guardava recibos numa pasta azul. Anotava tudo à mão. Saía depois das 7 da noite. No primeiro ano, perdeu finais de semana. No segundo, perdeu aniversários. No terceiro, ganhou confiança. Conheceu a esposa numa fila de ônibus. Ela carregava sacolas de mercado. Riu do atraso. Casaram num salão simples, numa tarde quente de novembro. Havia refrigerante barato. Havia bolo simples. Prometeu presença. Prometeu cuidado. Quando o primeiro filho nasceu, ele já trabalhava em 2 empregos. Levava marmita fria, dormia pouco. O segundo veio 3 anos depois. A casa foi financiada em parcelas longas. Assinou papéis sem ler tudo. A fé ainda existia. Ia à igreja aos domingos. Sentava no fundo, orava em silêncio, pedia estabilidade. Com 30 anos, recebeu a proposta de sociedade. Era o amigo antigo. Confiança mútua. Abriram uma pequena empresa, CNPJ novo, mesa de vidro. Os primeiros contratos trouxeram alívio, pagou dívidas, comprou móveis usados. A rotina mudou, reuniões cedo, viagens curtas. A esposa começou a jantar sozinha. As crianças dormiam antes da chegada dele. Ele dizia ser temporário, repetia isso. No 4º ano da empresa surgiram investidores, promessas grandes, números atraentes. Vieram planilhas extensas, cláusulas difíceis, pressa. O amigo hesitou. Ele não. Assinou documentos numa sala fria, caneta pesada, mãos firmes. Ali algo se deslocou. Não houve culpa, houve cálculo. Aos poucos passou a decidir sozinho. Escondeu riscos, minimizou perdas. A fé virou hábito distante. As orações cessaram sem anúncio. O dinheiro aumentou. O tempo diminuiu. Mudaram de bairro. Apartamento maior. Vista alta. A mesa de jantar virou espaço vazio. As conversas rarearam. Quando o filho mais velho perguntou por que ele não vinha mais aos jogos, ele respondeu com silêncio. No 6º ano, a esposa reclamou. Cansada, direta, ele ouviu sem escutar. Prometeu mudança. Nada mudou. Os documentos se acumulavam. Contratos paralelos, decisões sem consulta. O amigo começou a desconfiar. Perguntou. Ele negou, não com palavras, com omissões. O conflito cresceu em reuniões curtas, olhares duros, e-mails frios. Em casa, a esposa arrumava malas, disse poucas frases, falou dos filhos, falou da ausência. Ele ficou em silêncio. Ela saiu numa manhã nublada. Levou roupas, levou documentos das crianças. O apartamento ficou grande demais.
Ele transferiu dinheiro, pagou advogados, resolveu rápido. A separação foi discreta, sem escândalo. Restaram fotos numa gaveta, papéis assinados. No trabalho, o amigo reuniu provas, planilhas, e-mails. A acusação não veio por vingança, veio por limite. Quando a empresa cresceu, o vazio cresceu junto. O dinheiro já não trazia repouso, a casa não tinha vozes. Talvez essa sequência soe conhecida para quem já confundiu cuidado com controle e silêncio com força. Depois da saída dela, os dias passaram a ter o mesmo formato. Ele acordava cedo, sem despertador. O apartamento permanecia em silêncio. Nenhum brinquedo no chão, nenhuma voz ao fundo. Preparava café para bebia em pé, sem pressa. Vestia a mesma roupa social, camisa clara, sapato escuro. Descia pelo elevador sem olhar o espelho. Cumprimentava o porteiro com a cabeça. O trajeto até o trabalho era sempre igual. Ônibus cheio, rostos fechados. Sentava perto da janela, observava ruas conhecidas. Nada chamava atenção. No escritório a rotina continuava. Relatórios, assinaturas. O nome dele ainda estava na porta. A empresa seguia ativa. Falava pouco, respondia o necessário. Os funcionários evitavam conversas longas. Havia um cuidado estranho. Almoçava sozinho, prato feito, sem sobremesa. Voltava à mesa antes do horário. À tarde, analisava números repetidos, planilhas iguais, decisões automáticas. Não havia mais ambição clara, apenas continuidade. O telefone tocava menos. As mensagens diminuíram. À noite retornava para casa. As luzes da cidade acendiam. Ele não notava. A porta se abria para o mesmo ar parado. Deixava a pasta no sofá. Comia algo simples. Às vezes pão, às vezes nada. Sentava na sala. A televisão ligada sem som. Pegava o celular. Deslizava mensagens antigas. Fotos dos filhos. Não respondia. Não ligava. Guardava o aparelho. Dormia no sofá. O quarto parecia distante. Nos fins de semana, a rotina mudava pouco. Acordava no mesmo horário. Ia ao mercado. Comprava o básico. No caixa, evitava contato. Voltava com sacolas leves. Passava o sábado arrumando papéis. Organizando documentos que já estavam organizados. No domingo, caminhava pelo bairro. Casais. Crianças. Ele atravessava a rua. A antiga igreja ficava no caminho. Porta aberta. Cadeiras alinhadas. Ele passava direto. A fé não foi negada, apenas deixada de lado. Às vezes sentia uma pressão no peito, não dor, peso. Respirava fundo. Continuava. O processo na empresa avançava. Reuniões com advogados, prazos. Ele assinava o que pediam, não discutia, não explicava, aceitava. O nome dele começou a desaparecer de alguns contratos. Nada foi dito. O sócio evitava encontros. No trabalho perdeu funções aos poucos. Primeiro decisões, depois presença. Continuou indo, sentando na mesma cadeira. Em casa acumulou caixas vazias. Nunca jogava fora. A mesa de jantar servia de apoio. Papéis, correspondências. As contas eram pagas em dia. Nada faltava. Mesmo assim, tudo parecia incompleto. À noite, o silêncio ficava mais denso. O som distante da rua entrava pela janela. Ele observava o reflexo no vidro. Reconhecia o rosto. Não reconhecia o estado. Não havia choro. Não havia raiva. Apenas uma continuidade cansada. Os dias se misturavam. Segunda parecia sexta. O corpo seguia. A mente repetia. Quando um colega mencionou os filhos, ele desviou o assunto. Falou de trabalho. Evitar virou hábito. Os anos avançaram assim, sem marca, sem memória clara. Ele envelheceu um pouco. Cabelos mais ralos, postura mais curvada. As fotos na gaveta permaneceram intocadas. Em datas importantes não fez nada diferente. Nenhuma ligação. O aniversário passava. O Natal também. O apartamento recebia a mesma luz.
O mesmo cheiro. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho. Sem motivo. Sentava no sofá. Olhava a parede. Não pensava no passado. Não projetava futuro. Era apenas o agora repetido. Às vezes, acordava no meio da noite. Sentava na cama. Ficava ali, esperando algo que não vinha. Voltava a deitar. Esse ritmo não doía. Cansava. Não havia queda brusca. Havia desgaste. O mundo continuava funcionando ao redor. Ele acompanhava, sem expectativa. Talvez seja por isso que alguns silêncios não pedem palavras, apenas a presença que respeita o tempo de quem se apagou por dentro. A manhã começou sem diferença. Ele abriu os olhos antes do despertador. O corpo levantou, a mente ficou. No espelho do banheiro, o rosto parecia neutro, nem cansado, nem atento. Escovou os dentes devagar, observou a espuma cair. Não havia pressa, não havia atraso. Vestiu a roupa comum, a mesma de sempre. Na cozinha, o café ficou pela metade. Esfriou. Ele não terminou. Saiu do apartamento sem verificar nada. A porta fechou com o mesmo som. No elevador, ninguém entrou. A descida foi silenciosa. Na rua, o dia estava nublado, sem ameaça de chuva. Caminhou até o ponto. Sentou. O ônibus chegou cheio. Ele entrou mesmo assim. Segurou no ferro. Olhou para o chão. As ruas passaram. Ele não contou. Desceu no ponto habitual. Caminhou até o prédio da empresa. Na portaria, o crachá já não abria tudo. A catraca travou uma vez. O segurança liberou sem perguntar. Subiu as escadas, não usou o elevador. A sala estava mais vazia. Algumas mesas removidas. Sentou na dele. Abriu o computador. Esperou. Nada urgente apareceu. Fechou a tela. Ficou ali. Pela primeira vez não havia tarefa automática. Nenhum relatório pendente. O tempo não pedia ação. Ele permaneceu sentado. As mãos sobre as pernas. O corpo começou a pesar. Não fisicamente. Um peso interno. Tentou pensar em algo útil. Não conseguiu. Tentou lembrar do motivo de ainda estar ali. Não encontrou. Não houve pânico, nem tristeza clara. Apenas uma constatação simples. Nada mais fazia sentido prático. Levantou. Pegou a pasta. Saiu antes do almoço. Ninguém perguntou. No caminho de volta, desceu 2 pontos antes. Caminhou sem direção exata. Parou numa praça pequena. Bancos gastos. Sentou. Ficou olhando árvores comuns. Folhas comuns. As pessoas passavam. Ele não seguia. O telefone vibrou. Mensagem do advogado. Ele leu. Não respondeu. Guardou o aparelho. Ali, algo parou. Não foi decisão. Não foi emoção. Foi uma interrupção interna. Como se o esforço tivesse acabado. Ele percebeu que não tinha mais forças para sustentar nenhuma versão de si mesmo. Não o profissional. Não o pai ausente. Não o homem seguro. Nada. A ideia de continuar parecia mecânica demais. Não pensou em desistir de tudo, nem em recomeçar. Pensou apenas que não tinha mais o que oferecer. Ficou ali por tempo indefinido. O barulho da cidade seguia. Ele não reagia. Não houve oração. Não houve pedido. A fé não voltou. O dinheiro não importou. A solidão não gritava. Era um fundo silencioso. Ele se levantou quando as pernas pediram. Voltou para casa cedo demais. Entrou no apartamento claro demais. Sentou no chão da sala. Encostou na parede. Ficou assim. Nenhuma lágrima. Nenhuma frase. Apenas presença sem conteúdo. Se você chegou até este momento, talvez entenda que algumas histórias pedem silêncio. Se quiser, deixe um gesto simples de presença, como um like ou uma inscrição no canal. Depois disso, ele continuou sentado. Nada mudou de imediato. A tarde avançou. A luz mudou de tom. Ele permaneceu. Não havia resposta. Não havia saída visível. Somente um homem esgotado, parado, sem defesa interna. E isso, por si só, já era o fundo.
Ele saiu de casa no fim da tarde sem destino claro. O corpo pediu movimento. A rua estava morna, o céu ainda fechado. Caminhou algumas quadras. Sem pressa, parou numa padaria simples, de esquina antiga. Mesas de fórmica, cadeiras gastas. Sentou perto da janela. Pediu café. O atendente trouxe a xícara sem comentário. Ele segurou a alça. Não bebeu. Ficou olhando o movimento da rua. Carros passando. Gente voltando para casa. Foi quando alguém se sentou à frente. Não pediu licença. Também não foi invasivo. Apenas ocupou a cadeira vazia. Era um homem comum. Roupas simples, camisa clara. Não parecia apressado, nem curioso. Ficou em silêncio por alguns segundos. O café esfriava. Você sempre vem aqui nesse horário. A frase foi dita sem cobrança, sem curiosidade exagerada. Ele levantou os olhos. Não sempre. A resposta saiu automática. O homem assentiu. Mas nos últimos dias, sim. Ele não respondeu. O silêncio voltou. O desconhecido observou a rua, depois a mesa. Você não termina o café. Ele sentiu um leve incômodo. Não estou com fome. Faz tempo que não está. Não houve acusação, apenas constatação. Ele franziu a testa. A gente se conhece? O homem pensou antes de responder. Não do jeito que você está pensando. Outro silêncio. O barulho da máquina de pão ao fundo. Seus filhos gostavam mais do pão doce do que do salgado. A frase caiu devagar. Ele ficou imóvel. Como você sabe disso? O homem mexeu a colher no café que havia pedido sem que ele percebesse. Porque você sempre trazia 2 quando passava correndo. Eu nunca trouxe meus filhos aqui. Não aqui. Em outro lugar parecido. Outra esquina. Ele sentiu o peito apertar. Não dor. Reconhecimento. Você costumava chegar atrasado. Silêncio. Dizia que era trabalho. Ele olhou ao redor. Ninguém parecia ouvir. Quem é você? O homem não respondeu de imediato. Você deixou de ir aos jogos. Depois as reuniões da escola. Depois as ligações. Cada frase era dita com pausa. Você não foi embora de uma vez. Ele respirou fundo. Não estou conversando sobre isso. Eu sei. A calma permanecia. Você está cansado demais para se defender. Ele apoiou os braços na mesa. O que você quer? O homem levantou os olhos. Nada. Então por que está aqui? Porque você parou. A resposta não foi explicada. O atendente passou. Recolheu uma mesa. O mundo seguia. Você acreditava que estava protegendo todo mundo. Ele fechou os olhos por um instante. Eu precisava sustentar. E perdeu presença. Não houve julgamento. Você trocou uma coisa por outra. Ele abriu os olhos. Não fiz isso por mal. O homem inclinou levemente a cabeça. Eu sei. Essa frase teve peso. Você ainda guarda os documentos numa pasta azul. Ele engoliu seco. Aquela pasta não existe mais. Existe. Está no armário, embaixo das caixas vazias. O silêncio ficou mais denso. Você não joga fora porque acha que um dia vai precisar explicar tudo. Ele ficou imóvel. Mas ninguém pediu explicação. O café já estava frio demais. Seus filhos cresceram sem você perceber. Ele respirou fundo. Eu não estava preparado. Ninguém está. O homem falou baixo. Mesmo assim, alguns ficam. Ele passou a mão no rosto. Você não tem direito de falar isso. Eu não estou cobrando. Estou lembrando. As palavras não cortavam. Pesavam. Você confundiu estabilidade com ausência de risco. Ele olhou para a rua. Eu fiz o que consegui. Você fez o que sabia. Uma pausa longa. E agora não sabe mais o que fazer. Ele não negou. Você acha que perdeu tudo. Ele respirou fundo. Não acho.
Eu perdi. O homem observou o rosto dele com atenção silenciosa. Você perdeu coisas. Não perdeu a possibilidade de responder agora. Responder a quem? A si mesmo. O barulho da xícara sendo colocada no pires. Você ainda acorda cedo. Ele assentiu sem perceber, mesmo sem motivo. O corpo lembra do cuidado. Ele fechou os olhos novamente. Mas você não cuida mais de ninguém. Ele abriu os olhos. Nem de si. A frase ficou no ar. O homem se levantou. Preciso ir. Ele sentiu um impulso estranho. Espera. O homem parou. Você vai voltar? Ele pensou por um momento. Eu estou onde você para. Deixou o dinheiro na mesa. Saiu sem olhar para trás. Ele ficou sentado. O café intocado. O ruído da rua parecia mais distante. Nada havia sido prometido. Nada havia sido resolvido. Mas algo estava exposto. Ele não se sentiu aliviado. Sentiu-se visto. E isso, pela primeira vez em muito tempo, não o esgotou. Ele não voltou direto para casa. Caminhou mais algumas quadras. A conversa continuava dentro dele, sem repetição exata, sem frases claras. Era como se algo tivesse sido deslocado. Nada resolvido, nada negado. Ao chegar ao apartamento, acendeu apenas uma luz. Sentou no sofá. Ficou ali. Naquela noite não ligou a televisão, não pegou o celular. Dormiu pouco, acordou cedo. Nos dias seguintes, o rosto daquele homem surgia em momentos simples. No ônibus, no corredor da empresa, não como imagem fixa, como presença silenciosa. Ele começou a lembrar de coisas que não revisava há anos, sem esforço. Lembrou da primeira vez que mentiu para o sócio. Não foi grande, foi prática, uma planilha ajustada, um risco omitido. Na época pareceu proteção. Depois lembrou da segunda vez, já sem desconforto. A terceira veio fácil. Não houve um ponto claro de ruptura, houve adaptação. Lembrou do dia em que o filho mais novo pediu que ele ficasse. Ele já estava atrasado. Respondeu sem olhar. A lembrança não veio com culpa explícita. Veio com nitidez. Cada escolha aparecia ligada à seguinte. Sem vilão, sem herói. Ele percebeu algo simples. Nunca havia parado para olhar o conjunto. Sempre analisou partes, nunca o todo. No trabalho, o processo avançava. Chamaram-no para uma reunião final. Sentou-se diante do sócio. Mesma sala, outro clima. O amigo falou pouco. Mostrou documentos, datas. Não houve acusação exaltada. Ele ouviu. Pela primeira vez não tentou explicar. Não corrigiu termos. Não justificou o contexto. Apenas ouviu. O silêncio dele incomodou mais do que qualquer defesa. O sócio perguntou se ele tinha algo a dizer. Ele respondeu com sinceridade contida. Eu fiz escolhas pensando em controle. Não pensei em vocês. A frase saiu seca, sem drama. O sócio respirou fundo. Isso muda alguma coisa agora? Ele não respondeu de imediato. Pensou no homem da padaria, na calma, na ausência de pressão. Muda o que eu aceito perder. A resposta não foi estratégica, foi real. Aceitou as consequências legais. Perdeu parte do que havia construído. Não brigou por tudo. Ao sair da empresa naquele dia, não sentiu derrota, sentiu encerramento. Em casa abriu o armário, mexeu nas caixas, encontrou a pasta azul, papéis antigos, recibos, anotações à mão. Encontrou uma carta nunca enviada, endereçada aos filhos. Leu em silêncio. Não era bonita, era honesta. Falava de medo, de ausência. Ele fechou a pasta. Não decidiu nada naquele momento. Nos dias seguintes, começou a fazer pequenas ações sem anúncio. Ligou para a escola, perguntou pelos horários, ligou para a ex-esposa. Não pediu nada, disse apenas que estava disponível. Ela ouviu com cautela. Não houve reconciliação imediata. Houve escuta.
Ele passou a visitar os filhos em horários combinados, sem atraso. No início, eles estranharam. Ele não tentou compensar, não trouxe presentes caros. Sentava, ouvia, aceitava limites. À noite voltava para o apartamento menor. Arrumou a mesa, cozinhou algo simples, começou a dormir no quarto novamente. O peso interno mudou de forma. Não desapareceu. Virou responsabilidade consciente. Ele não se sentia absolvido. Sentia-se alinhado. Um dia voltou à padaria, sentou na mesma mesa, pediu café. O homem não estava lá. Ele não estranhou. Bebeu o café inteiro. Ao pagar, o atendente comentou que aquele outro cliente vinha às vezes. Fica pouco tempo. Faz perguntas estranhas. Ele assentiu. Saiu. Na rua, caminhou com passos mais atentos. Não havia resposta final, mas havia verdade nomeada. E quando a verdade aparece sem acusação, ela exige posicionamento. Ele escolheu continuar. Essas histórias existem para pessoas que valorizam atenção, silêncio e o espaço entre uma palavra e outra. Nada mudou de forma imediata. As consequências continuaram presentes. O dinheiro diminuiu. O ritmo desacelerou. Ele aceitou um trabalho menor, consultorias pontuais, horários definidos, não reclamou. O apartamento foi trocado por outro mais simples, menos espaço, menos caixas. Ele organizou os dias com cuidado, agenda curta. Passou a buscar os filhos uma vez por semana, sempre no mesmo horário. No começo havia distância, respostas curtas. Ele não forçou intimidade, não cobrou afeto. Levava-os até em casa. Preparava algo básico, arroz, feijão, o que eles gostavam. Sentavam à mesa. Às vezes falavam da escola. Às vezes ficavam em silêncio. Ele respeitava. Com o tempo, os silêncios mudaram de peso. A ex-esposa observava de longe, sem promessas. Houve uma conversa no fim de tarde. Calma. Ela perguntou o que tinha mudado. Ele respondeu sem discurso. Eu parei de tentar sustentar tudo sozinho. Ela ouviu. Nada foi resolvido ali, mas algo foi permitido. No trabalho, antigos contatos surgiram, alguns respeitaram, outros não. Ele escolheu com cuidado. Recusou propostas vantajosas. Aceitou outras mais simples. Não foi heroísmo, foi limite. A rotina ganhou forma. Ônibus no mesmo horário, mercado aos sábados. Ele voltou a caminhar aos domingos, sem pressa. Passava pela igreja, às vezes entrava, sentava no fundo, não pedia nada, ficava alguns minutos, saía. A fé não voltou como antes, voltou como presença discreta. Ele começou a guardar menos, jogou fora caixas, manteve a pasta azul, agora por escolha. Um dia, o filho mais velho perguntou se ele ficaria no jogo. Ele disse que sim, e ficou. Nada extraordinário aconteceu, apenas permaneceu até o final. Os filhos começaram a contar coisas pequenas. Ele escutava com atenção. Aprendeu a não interromper. O peso do passado não sumiu, mas deixou de comandar. Havia dias difíceis, havia dias comuns. Ele começou a dormir melhor. O corpo acompanhou. Não houve sinal visível de milagre. Houve sequência, uma decisão levando a outra. O homem da padaria não apareceu novamente, mas, em alguns momentos, ele lembrava das perguntas e ajustava o passo. A vida não voltou ao que era, tornou-se outra coisa, mais estreita, mais honesta, e isso foi suficiente para seguir. Os dias passaram a ter contorno, nada rígido, nada solto demais. Ele acordava cedo, agora por escolha, preparava café com calma, sentava à mesa. O apartamento simples recebia a luz da manhã. Poucos móveis, espaço suficiente. Ele organizava o dia em papéis pequenos, anotações claras, trabalhava o necessário, parava quando o corpo pedia. À tarde buscava os filhos, pontual. O carro era antigo, funcionava bem. No trajeto ouvia a história sem pressa, a escola, os colegas. Ele aprendia nomes, detalhes.
Não corrigia, não comparava. Chegavam em casa, lavavam as mãos, cozinhavam juntos às vezes, cortar legumes, esperar a água ferver. O tempo tinha outro ritmo. A mesa era pequena, mas acolhia. Depois do jantar, ele ajudava nas tarefas. Sem saber tudo, perguntava, aprendia, errava. As crianças riam. A ex-esposa passou a confiar em gestos, não em promessas. As conversas ficaram mais diretas, respeitosas. Não houve retorno completo. Houve parceria possível. Ele aceitou. Nos fins de semana, caminhavam no bairro, compravam pão, sentavam na praça. O mundo parecia menor, mais próximo. Ele começou a notar sons, cheiros, o riso solto dos filhos. À noite, quando ficava sozinho, o silêncio não pesava. Acompanhava. Ele revisava escolhas, não para se punir, para ajustar. A pasta azul continuava guardada, agora organizada, não para explicar, para lembrar. Um dia encontrou a carta antiga, leu novamente, decidiu não enviá-la, escreveu outra, curta, falava de presença, guardou. A fé permanecia discreta, sem rótulo. Às vezes entrava na igreja, sentava no fundo, não buscava respostas, saía com mais silêncio do que entrou. No trabalho construiu confiança lenta, sem atalhos. Alguns o respeitavam, outros não. Ele não precisava de todos. O dinheiro era suficiente, nada além. Ele aprendeu a parar antes do excesso. Em uma tarde comum voltou à padaria. Sentou na mesma mesa, pediu café. Bebeu devagar. O homem não estava lá. Ele sorriu de leve. Pagou. Saiu. Na rua, o céu clareava depois da chuva. Ele caminhou sem pressa. Sentiu o corpo presente. Não havia triunfo. Não havia dívida paga. Havia continuidade honesta. Em casa, os filhos desenhavam na mesa. Ele observou. Sentou ao lado. Nada precisava ser dito. Talvez, se alguém chegou até aqui, reconheça que algumas histórias não terminam em aplausos e, se quiser compartilhar a própria nos comentários, deixar um like ou se inscrever, este espaço existe para acolher narrativas assim. Mais tarde, a noite caiu tranquila. Ele apagou as luzes, deitou. O dia seguinte viria, e pela primeira vez em muitos anos, isso bastava.